E aí pessoal, beleza? No episódio de hoje eu vou mostrar como criar um loop for em Assembly. E vai ser em Assembly de Mega Drive. Então eu vou mostrar aqui como criar um loop usando aí as instruções que aparecem aí em todos as CPUs, aí, instruções comuns. E depois eu vou usar algumas instruções específicas do Mega Drive que são dedicadas para essa questão de loops, né? A gente vai ver que muitas CPUs aí têm instruções dedicadas para fazer loops. E no Super Nintendo não tem isso, né? No Mega Drive é que tem. Então, vou mostrar as duas formas, a gente vai ver quais são as diferenças. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí, me chamo Douglas. Nessa playlist aqui eu ensino programação baixo nível e usando consoles antigos, né? Então, nessa playlist aqui no último vídeo eu falei sobre o while, né? O loop while, e agora vai ser o for. Se você se interessa por esse assunto aí, se inscreva no canal, né? Clique aí no sininho e vamos pro vídeo. Bom, então em alto nível, o for tem essa cara aqui que eu vou explicar agora. No caso, cada linguagem tem pequenas diferenças aí nessa questão de while, for, né? Tem vários tipos de loop, geralmente, né? Algumas tem mais ou menos, né? Vou usar a linguagem C como referência. E, geralmente a gente usa o for em C dessa forma aqui, né? A gente tem um contador que a gente vai incrementando ou decrementando, e quando aquele contador ou chega em zero ou estoura o limite ali, no caso que nem nesse exemplo aqui, a gente inicializa o contador em 0, aí a cada iteração ali a gente incrementa de 1 o contador, né? Aí enquanto ele for menor que o limite, a gente fica executando esse bloco em verde aqui, né? Então, geralmente a gente usa for para isso, né? A gente repete enquanto o contador for menor que o limite. Se o contador chegou no limite, a gente pula esse bloco for, né? A gente sai dele, né? Então, tem essa cara aqui o for, né? A gente tem instruções antes do bloco do for. Na hora que chega no for, a gente tem aqui o bloquinho em verde aqui, que é as instruções que a gente quer ficar repetindo, né? E a gente tem essa linha aqui onde a gente inicializa e verifica, incrementa, né? E verifica esse limite aí nesse contador. No caso em C, a gente pode usar o for de outras formas, sem ter essa questão de contador, né? A gente pode fazer que nem o while faz, né? Mas o mais comum é ter um contador aqui no for, né? É diferente do while, que eu falei no vídeo passado, onde o while geralmente tem mais a noção, assim, de você ficar executando alguma coisa esperando um evento ocorrer, né? No caso que eu dei esse exemplo, a gente tem um chip, né? Chip de vídeo, chip de som, qualquer tipo de chip aí, né? Você manda uma operação para ele fazer. Enquanto essa operação está executando ali, não terminar, né? A gente fica lendo um registrador e checando um bit desse registrador, por exemplo. É muito comum isso aqui, né? A gente ler um registrador de um hardware e verificar se algum bit ali tá 0 ou 1 para tomar alguma ação, né? Nesse caso aqui, enquanto for 0, por exemplo, esse bit, a gente fica esperando, né? Isso aqui tem mais a noção do while, né? Porque a gente não sabe quando que vai ficar pronta essa operação no chip. Já o for dá mais a noção de a gente repetir esse bloco aqui um certo número de vezes que a gente conhece, né? Por exemplo, 10 vezes, 100 vezes, né? Que é o contador. Então, é esse tipo de for aqui que eu vou explicar no vídeo de hoje, né? Então, como que ele fica em Assembly? Ele fica mais ou menos assim, ó. A gente tem que, primeiramente, setar o contador, certo? Então aqui no início aqui, ó, a gente tem que ter alguma instrução, usar algum registrador, por exemplo, onde a gente vai guardar o contador. Quantas vezes a gente vai repetir esse bloquinho em verde aqui? Então, primeira coisa, tem que ter um contador. A gente vai ter, então, vamos supor, um registrador, a gente usa uma instrução, geralmente é a move, né? Move um valor para esse registrador. Aí que entra o bloco for em si, né? Que a gente vai ter um label, que no caso eu chamei de for aqui. Então em Assembly a gente vai ter um labelzinho aqui chamado for. Pode ser qualquer nome, né? Eu chamei aqui for para ficar mais fácil de entender. Aí a gente vai ter que ter aqui, ó, a comparação, para ver se a gente vai ter que continuar repetindo esse bloco ou não, né? Em C aqui tem isso, né? Vamos supor que a gente inicializa a variável em 0 e o limite é 0. Então ele nem vai executar esse bloco for, né? Porque já chegou no limite, né? O i não é menor que 0, né? Se o limite for 0, né? Ele é igual, né? Então ele nem executaria esse bloco. Então tem que ter um branch aqui em cima, né? Para ele pode ter esse caso de ele não executar nenhuma vez o bloco, caso o contador já esteja no limite ali, né? Passou o limite. Então essa checagem aqui dos bits, né? No caso a gente vai ter que geralmente usar uma operação de compare
comparação, né? Para verificar se chegou no limite ou não. Então a gente faz um compare desse contador com o limite. A gente verifica se ainda tem que executar ou não. Então a gente vai executar aqui, vai usar nessa instrução BCC, que eu já expliquei em episódios anteriores aí, né? A gente faz um branch dependendo da condição. Quais são essas condições? Essas daqui, né, que eu já mostrei no passado aí. Essa BCC, esse CC aqui pode ser qualquer uma dessas combinações aqui, dependendo do que a gente quer fazer, né? Então, se já chegou no limite, a gente vai ter que usar algum desses branches aí para pular esse bloco aqui, porque a gente não quer sair do for, né? Aí tem essa BCC aqui pro next. Next é a próxima instrução depois do bloco do for, né? Para continuar executando o código. Mas vamos supor que ainda a gente tem que executar o código, né? Não chegou, o contador não chegou no limite ainda. Então a gente executa o bloco em verde e lá no final a gente tem que fazer um incremento no contador, né? Ou um decremento, né? No caso aqui eu coloquei um incremento. A gente vai começar o contador em 0, vai incrementando até chegar num limite, né? Mas poderia ser o contrário, né? Eu começo no limite, decremento até chegar em 0, por exemplo. Pode ser as duas formas, dá na mesma, né? Dependendo da sua lógica aí, né? Que fizer mais sentido. No caso, aqui tá incremento, né? Que é igual ao que tá aqui no código em C, né? A gente inicializa em 0, verifica, chegou no limite? Não. Então a gente vai executar o bloco do for. Aí esse incremento aqui, ó, que tá aqui no terceiro elemento aqui do bloco, apesar de estar aqui no topo, ele é executado lá no final, bem depois do bloco do for aqui. Você para pra pensar aí o que o C faz, né? Ele faz isso. Esse incremento é feito lá embaixo. Porque, por exemplo, se a gente inicializa o contador como 0, né? E vamos supor que esse limite é 10. Se você fizer um for, se você já mexeu com C, ou qualquer linguagem C++, né? Qualquer linguagem aí derivada do C, parecida com C, você vai ver que dentro do bloco do for, a gente pode usar o i. E o i, na primeira iteração, vai estar com 0, né? Ou seja, não incrementou ainda o i. Dentro do bloco do for aqui, na primeira passada, o i vai estar com 0. Quer dizer, então, que ele só vai incrementar esse i aqui lá no finalzinho. Que é o que eu coloquei aqui, né? Depois do bloco do for, tem um incremento. Depois que incrementou, a gente tem que pular de volta lá para cima, por isso tem esse BRA, né? Branch. Que é um branch não condicional, sempre vai pular, né? É um branch pro label for, que é esse aqui, ó. Que vai pular lá pro comecinho do bloco, onde a gente vai comparar. Chegou no limite? Se chegou, pula. Se não chegou, executa de novo, incrementa o contador e pula para cima de novo, para verificar se já chegou no limite. A hora que chegar, a gente pula pro next. Aí a lógica aqui desse BCC aqui, a gente pula, né? Quando pula o bloco do for, aqui errei aqui. Quando a condição que queremos for true, né? Por exemplo, a gente vai comparar contador com limite. Então a gente vai pular, vai sair do bloco do for quando o contador for maior ou igual ao limite, né? Então, dependendo do que você está fazendo, assim, da posição das instruções, às vezes é a lógica inversa, né? Que nem tá mostrando aquele episódio do while lá. Mas é isso, né? A gente vai rodar o código, vai ficar mais claro. A gente vai fazer passo a passo isso daqui. Então o for tem essa cara aqui, né? Lógico, aqui dentro a gente pode colocar outras coisas que existem num loop for e while que eu ainda não falei, né? Que é a questão do continue e do break. Que C, C++, Python, essas linguagens aí tem, né? Você está num loop ali, aí você faz alguma checagem, vamos supor, você não quer executar o resto do que está aqui no bloco. Então você faz um continue, né? Continue no for, ele pularia para esse incremento aqui, né? Porque aí ele incrementaria, pularia lá para cima, né? Se fosse um break, o break sai do loop, né? Então o break, deu um break, a gente pula pro next. Então dentro desse bloco verde aqui, a gente pode ter outras lógicas, que é o continue e o break. De novo, o continue a gente pularia para essa linha em laranja, porque a gente quer parar a iteração atual e ir para a próxima, né? Então a gente pula da onde a gente está, vai para o contador para ele recomeçar a nova iteração. Se for um break, aí dá um branch para o next. Mas aí fica como lição de casa aí, né? Ou no futuro a gente vai fazer códigos aí onde eu vou mostrar essa questão do continue e break, né? Beleza, então aqui ó, vou rodar esse código aqui no Mega Drive, que é seguindo essa lógica aí. Então aqui ó, primeira instrução aqui, né? Dá mais um zoom aqui. Então aqui ó, é o contador, né? Certo? Eu vou usar o registrador D0 como sendo o contador. Então eu vou fazer um move do imediato 0 pro D0, certo? Então o D0 vai ficar com 0. A gente vai entrar aqui no loop for, tá vendo?
um label chamado loop for. As duas primeiras instruções desse loop for aqui vão ser essas duas instruções aqui, ó, setar os bits da status register e fazer o branch caso a gente tenha que sair do loop, né? E o que são essas duas instruções? Um compare, porque a gente quer executar esse loop aqui 5 vezes, nesse exemplo aqui. Então eu vou checar o D0, eu vou comparar o imediato 5 com o D0, que é o nosso contador, né? Então eu faço o compare, aí depois eu faço uma checagem, né? Eu vou fazer um branch greater or equal, que é esse branch aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, BGE, né? Então é esse GE aqui, ó, que é greater or equal. Eu poderia fazer um branch equal, né? Porque a hora que chegar no 5, aí aquela flag Z vai para 0, né? Porque lembra, o compare nada mais é do que uma subtração, né? A gente subtrai, faz D0 menos 5, né? Então se o D0 for 5, o resultado dá 0. Então a flag Z vai para 1. A gente poderia fazer um branch equal aqui, em vez do greater or equal. Só que eu queria mostrar essa greater or equal, né? Porque a gente está incrementando ali. A hora que chegar que o contador for maior ou igual a 5, a gente vai pular, então vai fazer vai ser true essa condição. A gente vai pular, vai sair do for, né? Apenas quando o contador for maior ou igual a 5. No começo não vai ser, né? Porque ele vai começar em 0, né? Então na primeira iteração aqui, ó, o D0 vai estar com 5. Então o D0 não é maior ou igual a 5, né? Ele tá com 0, né? Então ele é menor. Então, essa condição que é false, né? Então ele não vai pular para esse maisinho que é aqui embaixo, tá vendo? Como ele não vai pular, ele vai executar a próxima instrução, que são esses 3 nops aqui, ó. Esses 3 nops, imagina que isso aqui é aquele bloquinho em verde lá, que são as instruções em si que a gente quer ficar repetindo, né? Como aqui é só um exemplo, eu coloquei 3 nops aí para ilustrar essas instruções que a gente quer ficar repetindo, né? Beleza. Aí no final, na hora que a gente executar o bloco do for, a gente incrementa o contador. A gente faz um add de 1 no D0, certo? Então o D0 estava com 0, vai ficar com 1. No próximo vai ficar com 2, 3, 4, até essa add aqui incrementar o D0 e ele ficar com 5. Aí a gente vai fazer o branch aqui que vai vir aqui para cima, aí o D0 vai estar com 5, a gente vai comparar 5 com 5, vai verificar, é maior ou igual a 5? Greater or equal? É, então aí sai fora, né? De novo, a gente poderia usar aqui, em vez do greater or equal, poderia usar várias outras aqui, opções aqui dentro dessas, né? Com pequenas mudanças ali. A gente poderia usar o equal, a gente poderia usar aqui o greater than, só que se a gente usar o greater than, a gente teria que, em vez de colocar aqui 5, teria que ser 4, né? Porque greater equal é 5 ou mais que 5. O greater than é maior, né? Sem ser o igual, né? Só maior. Então, se a gente quer fazer 5 vezes, aí teria que ser 4 aqui, né? Porque aí, a hora que chegar no 5, ele sai, né? Então, muda um pouquinho a lógica dependendo do que você quer usar ali, né? Em algumas situações, você fica restringido em algumas opções apenas ali, né? Aí, às vezes, você pode ter várias opções pra você escolher. Então, tá vendo que é simples? No Super Nintendo, é a mesma coisa. Eu vou deixar como... Eu vou rodar aqui hoje apenas um Mega Drive, mas como lição de casa, eu recomendo vocês tentarem fazer isso aqui no Super Nintendo, mas vou deixar lá no repositório da série aqui, esse código aqui que eu fiz do Super Nintendo, que é basicamente a mesma coisa. Só que aqui, ó, eu usei o Branch Plus, né? Já expliquei também no passado aí. Mas no vídeo de hoje eu vou focar no Mega Drive aqui, por quê? Porque ele tem instruções dedicadas de loop. Então eu fiz esse outro código aqui embaixo, ó, que é exatamente esse código aqui em cima, mesma coisa, só que tá vendo que ele é menorzinho? Aqui, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instruções. Esse daqui teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a gente economizou 3 instruções aí. Por quê? Porque a gente usou essa instrução aqui, ó, DBRA, que é a instrução nova que eu vou mostrar hoje aqui, que eu vou mostrar só um caso dessa instrução que faz parte dessa família aqui, ó, DBCC. A gente já viu, acabou de ver aqui, ó, o BCC, certo? Que é o branch e o CC de conditional code, né? A gente vai pular dependendo da condição. Se a condição for true, pula, senão não pula. Tá vendo aqui que é BCC? Em vez de BCC, essa aqui é DBCC. É o BCC com um D na frente. O que é esse D? Esse D é de decremento.
Então é basicamente igual a BCC, só que como ela funciona. Eu vou deixar aqui no comentário fixado um link aqui para a documentação, né, do 68000 da Motorola. Recomendo vocês sempre verem a documentação, né, oficial aí, né, da Motorola. Você consegue ver todas as instruções, né, toda a documentação aí. O que essa instrução faz? O que ela muda, né, em relação ao BCC normal? No BCC normal, a gente tem a instrução e tem um label para onde a gente vai pular, certo? Então, se a condição for true, a gente pula para aquele label. Se não, a gente executa a próxima instrução. Já expliquei isso aí em episódios passados. A DBCC, a gente vai ter não apenas o label para onde a gente vai pular, mas a gente vai ter esse data registry aqui, que é um registrador de dados que vai ser o contador. Então, essa instrução ela tem um contador. Você tem que passar nela um registrador de dados, só de dados, não é de endereços não, só de dados, aqueles D0 até D7, né? Vai escolher um deles. Vamos supor que no nosso caso aqui vai ser o D0, né? Então, na hora que chegar nessa instrução, vou executar essa instrução, o que essa instrução vai fazer? Olha aqui no documento. Aqui tem tipo um código aqui, né? Primeira coisa, ela vai checar essa condição aqui, ó. Se é false ou true. No caso aqui, tá vendo? Essa DBCC, no lugar do CC, a gente pode colocar todas aquelas combinações lá que tem no BCC normal. Só tem duas a mais aqui, que é essa F e essa T aqui, que é true. Hoje eu vou focar apenas nessa DBF, que também é chamada de DBRA. O certo é DBF, mas praticamente todos aí os assemblers de 68000 suportam esse nome aqui, DBRA. Lembra do BRA, que é o branch não condicional? Aqui tem o DBRA, que tem o D na frente, né? O BRA com o D na frente. Ela é mais simples de todas aqui. Por quê? Porque ela faz o seguinte, ó. Vai ficar claro por que ela é mais simples, mas o que essa instrução faz aqui, né? Então, a gente tem aqui uma condição, né? Então a gente vai ter que colocar aqui, por exemplo, DBF, DBRA, né? No caso, né? DBCC, DBCS, DBEQ, DBGE, todas essas combinações aqui, ó, DBPL, DBVC, igualzinho lá o BCC, né? Que é essa daqui. Então, o que essa instrução faz? Ela tem aqui um if aqui no começo, mas é basicamente, para simplificar um pouco mais, é o seguinte, ó. A gente vai chegar aqui, ó, no código, já vou mostrar aqui direto no código, para ficar mais fácil. Tá vendo, ó? Eu startei aqui, mesma coisa daqui de cima, ó. Eu coloquei meu contador, que vai ser o D0. Tá vendo que agora meu contador começa em 4? Aqui em cima eu coloquei em 0 e fui incrementando, né? Essa instrução, como ela decrementa, a gente vai fazer o contrário aqui. Se a gente quer executar 5 vezes, a gente vai começar o contador com o valor que o máximo ali, né, o limite, que no caso vai ser 1 a menos, eu já vou explicar por quê. No caso, se eu quero repetir 5 vezes, eu tenho que colocar 4. Se fosse 10, teria que ser 9. Então eu quero repetir 5 vezes. Então eu inicializo o contador como 4, tá vendo? Aí vai começar aqui o loop em si, né? No caso, a gente sempre vai executar pelo menos uma vez as instruções, aquele bloquinho em verde lá, né? Então a gente vai executar aqueles 3 NOPs. Aí vai chegar nessa instrução DBRA. Essa instrução aqui, ela meio que encapsula esse compare, esse add aqui de cima e o branch aqui. Ela faz praticamente tudo numa coisa só. O que ela faz na hora que chegar nesse ponto aqui, ó? Ela vai pegar o D0, que é o nosso contador, e vai decrementar em 1 esse contador. Então ele tá em 4, tá vendo? Ele vai decrementar em 1. Vai ficar 3. Depois que ele decrementar, ele vai verificar. Esse valor aqui atual do contador é menos 1. É um pouco bizarro aqui o negócio. Você tem que meio que me acompanhar aí pra você entender o que essa instrução faz. Mas é basicamente assim. Chegou aqui, ele vai decrementar o contador. Primeira coisa, decrementa. Chegou em menos 1. Se chegou em menos 1, sai fora do loop. Então, se você decrementou, chegou em menos 1, você vai sair fora, você vai executar a próxima instrução. Seria como, ó, acabou o loop. Executei N vezes ali, já acabou, já executei, então sai fora. Só que esse contador tem que chegar em menos 1, não em 0, né? Ele não chega em 0. Se chegar em 0, sai fora. Não, tem que ser menos 1. É um pouco bizarro de você entender assim no começo, por que eles decidiram fazer chegar em menos 1 e não em 0, mas já vou explicar por quê, né? Mas como tem que chegar em menos 1, por isso que você tem que colocar 1 a menos no número que você quer repetir, né? Se você quer repetir 5 vezes, tem que ser 5 menos 1, que é 4, né? Porque vai executar 4, 3, 2, 1, 0, aí que vai menos 1, né? Então executou 5 vezes, a hora que chegar em menos 1, sai fora. Então tá vendo que essa instrução ela faz um loop, ela decrementa e verifica. Se chegou em menos 1, sai fora. Se não, se ainda for 0 ou mais, aí ele vai pular pro label aqui. Então
todo esse loop aqui em cima, ó, ficou menor, né? Porque essa instrução que ela faz mais coisas. Então, de novo, a gente inicializa o contador com o valor 4. Beleza, aí vai executar aqui o corpo do loop for. A hora que chegar aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o contador, que é 4, primeira coisa, ela vai decrementar 1. Antes de checar. Primeiro ela decrementa para depois verificar se é menos 1. Então, tá 4, vai ficar 3. 3 não é o menos 1, né? Então ele vai pular para esse for aqui. Eu vou voltar aqui para cima. Vai executar de novo o corpo lá do for. Para chegar aqui, 3 vai decrementar para 2. Ainda não é menos 1, pula aqui para cima. Vai executar de novo. Aqui é 2, decrementar vai ficar 1. Não vai ser menos 1, vai pular aqui para cima. Vai executar de novo. 1, decrementar vai ficar com 0. Ainda não é menos 1, vai pular aqui para cima. Vai executar de novo. Já executou a 5. Para chegar aqui, vai decrementar. 0 vai ficar com menos 1. É menos 1? É. Então sai fora. Então vai vir para esse BRA aqui de baixo, né? Que vai ser o game over aqui, né? Tá vendo que é um pouco bizarrinho, assim, essa instrução aí? Só que isso aqui, esse tipo de coisa é comum em assembly, viu? Às vezes tem instruções ali que elas têm detalhezinhos ali, que às vezes são meio chatinhos. Mas por que é menos 1, né? E não 0? Poderia ser começar a colocar 5 aqui. Na hora que chegar em 0, a gente pula, né? Menos 1 parece meio bizarro, né? Eu acredito que eles fizeram isso, por quê? Porque geralmente essa instrução aqui é usada, você quer varrer listas, né? Varrer estrutura de dados ali, né? Geralmente essas listas aí, ó, arrays, né? Tem índice 0, né? Então, a hora que você chega aqui, tá com o valor 1, você decrementa e fica com 0, a hora que você quer executar esse loop com o contador com o valor 0, certo? Porque geralmente é um índice válido num array ali, né? A hora que ele executar o loop no índice 0, aí na próxima execução dessa instrução, aí vai decrementar para menos 1, aí ele sabe que tem que sair fora, né? Porque senão ele não executaria esse corpo aqui com o índice 0. Aí ficaria não tão legal, né? Fica mais legal. Apesar de ficar bizarra a instrução, a execução fica mais fluida, né? Senão você teria que ficar decrementando aqui dentro para ter o índice no valor 0, né? Porque senão, se não fazer isso, termina em 1 ali, né? Não em 0. A última execução ficaria em 1, né? Então acho que é por isso que eles fizeram esse tipo de coisa. Tá, mas isso aqui que eu falei é apenas essa DBRA, porque essa DBRA é como se não usasse aquela condição, sabe? Essa DBCC aqui, ó. Essa DBRA é a mesma coisa que essa DBF, né? Ou seja, a condição, essa F, a condição é sempre false. Mas eu vou mostrar mais pra frente casos onde a gente vai usar outras condições aqui, né? Aqui que muda, né? Aí que vem a documentação, ó. No caso da DBRA, é a condição que vai ser sempre false, né? Então sempre vai entrar aqui, ó. Então, tá vendo aqui? A primeira coisa que ele faz é decrementar, aí ele verifica. Depois que decrementou, o contador tá em menos 1, se tiver, então pula para a próxima instrução, né? Sai fora do loop. Se não, o program counter, né? Fica igual ao program counter mais o displacement, né? Que é pular lá pro label que você escolheu, né? Como é um branch, lembra que o branch é relativo, não é absoluto, ele pula X bytes para trás ou para frente, né? Que é esse displacement aqui, esse D aqui, né? Então aqui caso no futuro que a gente for executar alguma instrução aqui, DB, EQ, por exemplo, né? Ele não só checaria se chegou em menos 1, mas antes de verificar se chegou, antes de decrementar, ele verificaria a primeira condição. Se a condição for true, ele também sai do loop. É uma coisa que se tiver chegado no menos 1, sabe? Então, essa instrução pode ser usada assim para você executar N vezes ou no meio dessas N vezes. Caso de algum momento alguma condição que você quer monitorar ali for true, você também sai. Então você não apenas sai quando executar todas as iterações, mas você pode sair também no meio ali por algum motivo. Como se fosse um break, por exemplo, né? Ou qualquer lógica que você quer colocar aí, né? Então, ele tem mais uma lógica em cima, né? Só que essa DBRA, ela só usa o decremento da instrução, né? Ela não usa essa parte de condição, porque a CPU dá essa opção, né? DBF, né? Ou DBRA. Mas, qualquer uma das outras opções, ele checaria também a condição para sair ou não do loop, né? A gente vai ver isso em episódios futuros aí. Então agora eu vou rodar esse código aqui no debugger. Então aqui na pastinha aqui do Mega Drive, ó, a gente vai rodar aqui o build.bat, vai compilar, né? A gente vai vir aqui abrir, vai procurar aqui, né, o loop for, main, vai estar aqui a runzinha nossa que a gente criou, né? A gente vai rodar, só que aqui, lembra, ele começa executando, né? Então a gente dá um step aqui, ó, vem system, hard reset,
vai dar um step. Ele vai começar aqui em cima, tá vendo? Ó? Aí eu vou executar primeiro primeiro exemplo que eu dei aqui em cima, né? Que é o loop usando as instruções comuns aí de todas as CPUs, né? Que basicamente todas as CPUs têm compare, branches normais, assim, né? Então a gente vai colocar o D0 aqui, ó. Tá vendo que o D0 tá tudo F aqui? Se a gente der um step, ó, a gente colocou 0 no registrador, né? Que vai ser o nosso contador. E foi ponto .L, né? Aqui no código, ó, coloquei ponto .L, né? Pra limpar o registrador todo, né? Poderia usar ponto W ou ponto B, né? Nesse caso aí, porque o valor é pequenininho, né? A gente vai entrar agora no for em si, né? Vai comparar com 5. Se for maior ou igual a 5, pula. Como não é, vai executar aqueles 3 nops lá, tá vendo? Aí no final a gente vai fazer um add i, né? Pra somar 1 no D0. O D0 agora vai ficar com 1, tá vendo aqui, ó? E vai pular lá pro começo do loop for de novo. Vai comparar de novo com o 5. É maior ou igual? Não. Então executa de novo. Vai executar 5 vezes isso daqui, ó. 4, executou a 5ª vez. Na hora que chegar aqui, ó, a gente vai pular. Agora a gente vai comparar o contador com o 5. Na hora que comparar, ó, tá vendo que deu o Z que ficou com 1? Esse greater or equal vai ser true, né? Então, a gente dá um step, ó, ele vai sair fora do loop. A gente executou 5 vezes aquele pedaço de código e saiu fora depois. Continuou na sequência depois, né? Agora aqui a gente vai executar aquele segundo método lá. Então, eu inicializei o contador aqui com 4, tá vendo, ó? Então aqui, tá vendo que ficou com 4? Ah, tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar, que essa dbcc, ela é apenas .w. Apesar de estar aqui, ó, a gente pode colocar assim, dbra, dbeq, sozinho ou .w. De qualquer forma, vai ser sempre .w, não tem .b e .l. Isso quer dizer que esse contador é sempre 16 bits, certo? Ou seja, você fica limitado ali ao range de 16 bits, né? Você não pode colocar maior que 65.536 lá, né? Tem que ter essa noção aí. É sempre .w. Isso aqui também é importante para você escolher um registrador aí de forma correta, né? Você pensa que você vai colocar .b, vai dar pau na hora de compilar aí, né? Beleza, tá vendo que a gente colocou aqui 4, né? A gente vai executar agora o corpo do loop ali, executar os 3 nops. E tá vendo aqui que agora tem um dbf. No caso do assembly do debugger aqui, ele usa a sintaxe oficial, vamos dizer assim, né? Que a gente pode usar tanto o DBRA quanto o DBF. O mais correto da documentação lá é DBF. É que o DBRA o pessoal gosta de usar porque fica mais fácil de entender, né? Porque é como se fosse o BRA normal, sabe? Sempre vai pular, né? Ele pula, decrementa e pula. Só na hora que chegar em -1 lá o contador que ele não pula e sai fora, né? Mas aqui, se você vê DBF, é o DBRA. Então é DBF, D0, tá vendo que tem um valor aqui, ó, FF, F8, que a gente vai pular aqui para cima. Como no assembly a gente coloca aqui um label, esse label é só no assembly, para ficar fácil da gente entender, né, como programadores. Só que o branch em si não é o endereço do label, né? O branch, ele é um displacement, é quantos bytes a gente vai pular para cima ou para baixo, né? Se fosse um jump, né, um jump absoluto, aí a gente pularia para o endereço absoluto, né? Mas o branch não, o branch é relativo, né, ao program counter atual ali, né? Então, aqui, ó, quando você vê no debugger isso daqui, D0, FF, F8, tem a noção que FF, F8 é o displacement, que é o número com sinal, né? É o inteiro com sinal. Então, FF, F8 é um número negativo, né? Porque acima de 8000, 16 bits, né? São números negativos, né? Complemento de 2. Então, isso aqui é um número complemento de 2, equivale aqui mais ou menos menos 8, menos 9, né? Casinhas aqui, bytes pra cima aqui, né? Que vai pular pra essa instrução aqui de cima aqui. Se você não entende complemento de 2, já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso aqui, né? Então aqui a gente não executou ainda, né? Se a gente executar, tá vendo que o D0 tá com 4, ó. A hora que a gente executar, ele foi pra 3 e pulou lá pra cima, pro início do loop. Porque ele primeiro decrementou, viu que é 3, não é -1, então ele pulou, né? Então isso aqui, ó, vai ficar repetindo aqui até o contador ali, que tá vendo que chegou em 0, ó. Então ele executou, a hora que chegar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai decrementar o contador, que vai ficar com -1. A hora que ele vê que é -1, ele não vai pular e vai executar a próxima instrução aqui. Quer ver, ó? Tá vendo? Que seria aquele game over lá, né? Aí aqui vai ficar loop infinito aqui, né? Pronto. Essa foi essa instrução dbcc, que foi só o comecinho dela, que a gente viu apenas a dbra. Então, de novo, a dbra, ela como se fosse, ela é a única aqui que basicamente é que desconsidera essa condição, né? Ela usa apenas o loop, que é a instrução
disponibiliza ali, né? As outras instruções também verificam a condição, né? Se a condição for true, é que também sai do loop. Nesse caso aqui, como é sempre false, né? Seria nunca é true, né? Então nunca vai sair do loop por causa da condição, né? Então fica dependente apenas do contador ali que fica decrementando, né? Só vai sair a hora que chegar no -1. Mas as outras aqui que a gente vai ver em episódios posteriores aí, caso a condição for true, também sai, né? Mas aí nesses momentos aí eu explico de novo isso daí. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro aí. Se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!